Olá, o autor aqui. Você sabia que 96% das pessoas que assistem o canal não são inscritos? Venho aqui no início pedir para que você se inscreva e me ajude a manter este canal. Eu devia ter uns 17 ou 18 anos quando isso aconteceu, e minha irmã tinha 20. Eu moro em um pequeno vale que não é conhecido por ser particularmente perigoso ou assustador, embora tenha havido algumas atividades criminosas sérias ocasionalmente. Eu costumava andar pela região, tanto de dia quanto à noite, por anos, e nunca tinha encontrado nada que parecesse ameaçador. Aqui está uma rápida descrição do local durante o incidente. Os terrenos da escola em que estávamos tinham um grande prédio, 2 parquinhos e 2 campos grandes, todos cercados por uma cerca que rodeava todo o perímetro. Do lado de fora da cerca havia uma pequena rua lateral que levava à estrada principal. A estrutura em que estávamos sentadas ficava em frente ao prédio principal, na borda do campo de cascalho, e a superfície abaixo de nós era feita daquelas pequenas lascas de madeira de parquinho que ficam sob balanços e escorregadores. Agora que isso está claro, vamos começar. Minha irmã mais velha e eu somos muito próximas e sempre adoramos passar tempo juntas. Costumávamos fazer caminhadas noturnas regulares pela região onde morávamos, especialmente no verão, e muitas vezes acabávamos no parquinho da escola primária local, pois tinha balanços e estruturas onde podíamos sentar. Em uma noite de verão, como de costume, fomos a um mercado para comprar alguns lanches e bebidas. Depois, fomos ao parque para nos sentar em nosso balanço favorito. Minha irmã e eu estávamos lá há um tempo, conversando e rindo sobre coisas normais, quando ouvi um som que parecia algo duro caindo do céu no cascalho, um pouco à nossa frente. Não lembro exatamente o que pensei inicialmente, mas sabia que não era chuva, granizo ou qualquer tipo de substância natural que você esperaria que caísse do céu. Depois de um curto período, aconteceu novamente, desta vez um pouco mais perto do que antes. Foi quando eu disse para minha irmã que não tinha ouvido o primeiro som e ainda estava no meio de uma conversa. Você ouviu isso? Ambas sentamos e ouvimos em silêncio por um tempo. E então ouvimos novamente, ainda mais perto. Foi aí que comecei a ficar um pouco assustada, pois estava escuro e parecia que o que quer que estivesse caindo estava claramente se aproximando. Minha mente infantil começou a imaginar todo tipo de coisas assustadoras que poderiam ser. Já que nenhum dos meus pensamentos era necessariamente realista, isso me ajudou a me manter um pouco calma, podendo me assegurar de que estávamos bem e seguras. Então, algo atingiu o cascalho novamente, muito perto de nós desta vez. Eram pedras. Mas que porra! Eu pensei. Pedras! Eu gritei, ainda mantendo minha voz num sussurro. Saí rapidamente do balanço para recuar um pouco, com medo de que a próxima pudesse realmente acertar uma de nós. Como estava muito escuro, eu não tinha como saber se as pedras estavam indo em direção ao chão ou em direção ao meu rosto. Minha irmã também estava nervosa, mas ainda mantinha uma atitude de não pode ser isso. Mas então, outra pedra veio, e realmente tocou as lascas de madeira desta vez, fazendo minha irmã também sair correndo do balanço para recuar comigo. Ambas estávamos agora tentando nos proteger com as finas barras de metal da estrutura em que estávamos antes. Ambas percebemos agora que as pedras estavam sendo atiradas, e tinha que ser atiradas por alguém. Isso me assustou ainda mais, sabendo que uma pessoa não apenas estava se escondendo no escuro nos observando, Deus sabe há quanto tempo, mas estava tentando nos machucar por algum motivo, e nem sabíamos onde ela estava. Estávamos ambas vasculhando freneticamente a área, procurando ver alguém perto de nós ou atrás de uma parede nos olhando, e foi aí que eu o vi, de pé no telhado da escola, a silhueta alta de um homem, usando um casaco ou capa que descia até os tornozelos, com um capuz sobre a cabeça. Eu não conseguia ver seu rosto, mas julgando pela sua estrutura corporal, assumi que era um homem. Todo o meu sangue deixou a parte superior do corpo, e eu não conseguia parar de olhar para ele. Eu estava tão confusa sobre quem era esse cara e por que diabos ele estava no telhado de uma escola no meio da noite atirando pedras em 2 garotas que ele não conhecia. Ai, Senhor!
Minha irmã, assim que percebeu o homem lá, deu uma risada nervosa. E eu também. Mas acho que ambas sabíamos o quão assustadora era a situação e o quanto estávamos assustadas naquele momento. O homem ficou parado, e eu me senti meio burra por sentir tanto medo, pois provavelmente era apenas um adolescente entediado que se divertia assustando pessoas aleatórias. Mas quando a próxima pedra atingiu o poste bem na nossa frente, fazendo um som perfeito de ping, eu não me importei se era apenas um adolescente idiota. Eu queria sair dali. Eu saí timidamente da cobertura do nosso escudo improvisado e comecei a juntar minhas coisas rapidamente, segurando uma mão na frente do rosto, tentando me proteger de outras pedras que possivelmente estavam indo para minha cabeça desta vez. Minha irmã estava fazendo o mesmo e foi quando ouvimos. Provavelmente um dos sons mais assustadores que já ouvi alguém fazer na vida real, como algo saído de um filme de terror. O homem soltou um grito estridente, mas ao mesmo tempo grave, parecido com algo que teria sido no filme Guerra Mundial Z, quase como se estivesse fazendo o som respirando super agressivamente, mas de alguma forma era tão alto. Ambas demos um suspiro, e meu olhar subiu para ele tão rápido que doeu no fundo do meu pescoço, como se o som tivesse encontrado um caminho para dentro do meu corpo para agitar meus órgãos. Meu estômago afundou e eu pude sentir meu coração na garganta. Acho que foi quando meu instinto de luta ou fuga realmente entrou em ação, porque lembro-me de todo o meu corpo de repente se sentindo frio e muito trêmulo, como se fosse difícil evitar que minha mandíbula tremesse. Minha irmã e eu mal esperamos um segundo. Fugimos dali o mais rápido que pudemos, saindo pela abertura na cerca para a pequena rua lateral. Continuamos correndo pela rua, agora com as cabeças voltadas para trás, ambas esperando ver o homem sair correndo de onde tínhamos acabado de sair, vindo nos machucar, nos sequestrar ou algo pior. Eventualmente começamos a diminuir a velocidade, ainda de olho na cerca. Minha irmã tentando quebrar a tensão com algumas risadas, meio brincando e meio ofegando. Ela começou a dizer: "Imagina se ele simplesmente sai correndo atrás da gente, fazendo esse barulho." Eu a interrompi rapidamente, agora chorando com alguns balbucios abruptos e inaudíveis, tentando dizer a ela para, por favor, parar de descrever um cenário tão aterrorizante, porque para mim, essa piada poderia facilmente se tornar realidade naquele momento. Felizmente, para nós, a história não teve um final ruim. O homem nunca apareceu, nunca veio atrás de nós, nunca nos seguiu, e nunca tivemos um encontro semelhante no futuro. Uma noite tarde, nos anos 90, saindo com alguns amigos, fui desafiado a entrar em uma casa abandonada local. Todos na minha escola conheciam essa casa. Sendo um jovem adolescente, eu disse: "Com certeza." Aproximei-me cautelosamente. Entrei na casa deteriorada. Seus assoalhos rangendo ecoavam pelo corredor pouco iluminado. Conforme me aventurei mais fundo, uma brisa gelada sussurrou pelas janelas quebradas, mandando calafrios pela minha espinha. Sombras dançavam na parede descascada, brincando com minha imaginação. Um pressentimento me envolveu quando entrei na sala de estar. O ar ficou pesado com um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo som dos meus próprios batimentos cardíacos. Algo não estava certo. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Subi as escadas, cada degrau gemendo sob meu peso. O cheiro mofado de decomposição pairava no ar, misturando-se com o cheiro do medo. O corredor acima parecia se estender infinitamente, sua escuridão engolindo a frágil luz da minha lanterna. Enquanto eu avançava furtivamente, em frente a mim estava uma grande e velha porta de madeira. Contra meu melhor julgamento, a curiosidade me impulsionou em direção a ela. Eu a abri, revelando uma sala congelada no tempo. Móveis cobertos de poeira e fotografias desbotadas revestiam as paredes, mas foi o espelho que chamou minha atenção. Sua superfície estava manchada e rachada, refletindo uma versão distorcida de mim mesmo. Enquanto eu encarava suas profundezas, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. O quarto estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado intensificou-se.
O pânico subiu dentro de mim quando percebi que não estava sozinho nesta casa. Sussurros encheram o ar, ligeiramente fracos e abafados. Eu me esforcei para ouvir, meu coração batendo forte nos ouvidos. As vozes ficaram mais altas, suas palavras arrepiantes rastejando sob minha pele. Em uma tentativa desesperada de escapar, virei-me para correr, mas a porta bateu com força, me aprisionando dentro do quarto. Os sussurros se transformaram em gritos, ecoando pela casa, atormentando minha mente. Sombras se contorciam e se entrelaçavam, formando uma figura grotesca que avançava em minha direção. O medo me consumiu quando percebi que tinha tropeçado em um reino de escuridão além da compreensão. Era um lugar onde os pesadelos tomavam forma, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se confundia. À medida que a figura maligna se aproximava, uma fria pressão se apertou em torno da minha garganta, sufocando a vida para fora de mim. Foi neste momento que abri os olhos e vi meus amigos todos olhando para mim horrorizados. Eu nem havia passado pela porta da casa. Neste dia, tornou-se uma tradição de Halloween procrastinar até a tarde de 31 de outubro, depois colocar pedaços aleatórios de chiclete, doces ou frutas em uma tigela de plástico barato e colocá-la na varanda. Joe estava colocando sua tigela quando viu alguém olhando para o cemitério do outro lado da rua. Muito alto para ser uma criança, ele estava usando um manto marrom comprido e o que parecia ser uma abóbora roxa na cabeça. Joe nunca viu uma boa razão para um adulto usar uma fantasia. "Com licença!" ele gritou. "Você não está um pouco velho para pedir doces?" Quando a figura parou e virou, seus olhos pretos enormes se estreitaram e depois se alargaram. Sua boca se abriu em um sorriso sem dentes enquanto se aproximava de Joe. Joe caiu de joelhos e tremia com os olhos fechados até sentir uma mão gelada mexendo em seu cabelo. De perto, a figura parecia ter 3 metros de altura, e sua cabeça bulbosa era muito larga para passar por uma porta. Ela se dobrara como um limpador de cachimbo e estava descansando a cabeça perto do rosto de Joe enquanto a acariciava com os dedos roxos. Rindo, a criatura disse: "Você já viu os mortos andando?" Com um estalo de seus dedos esqueléticos, o céu ficou vermelho sangue, e a lua se alongou e curvou até formar um C. Claro que os cadáveres se ergueram de suas sepulturas, vestidos com suas melhores roupas de funeral. Mas vivos ou mortos, as pessoas do lado de fora cresciam, criavam garras e asas que as lançavam ao ar. Apenas Joe não foi afetado, olhando boquiaberto enquanto as pessoas que ele pensava que conhecia celebravam ruidosamente suas fantasias de infância mais selvagens, tornando-se reais. "Que pena!" lamentou a criatura. "Você nunca teve espírito de Halloween." Se lançando para trás, ela revigorou a multidão agora monstruosa com uma dança estática que retorceu as árvores e fez o próprio chão tremer. Enquanto Joe olhava chocado e horrorizado, uma voz desconhecida ecoou em sua cabeça. "Ambos sabemos que isso é insustentável." "Eu devo estar ficando louco", Joe murmurou para si mesmo. "Estou ouvindo vozes e tudo." "Bem, não há motivo para você acreditar que está lúcido", respondeu a voz na cabeça de Joe. "Na verdade, eu preferiria que todo esse tormento se assemelhasse a um pesadelo, embora eu não esteja no controle." "Quem é você?" Joe disse em voz alta. "Supondo que estamos sendo realistas, eu sou uma alucinação auditiva, apenas uma voz em sua cabeça. No entanto, vou afirmar ser a coisa que controla o universo físico. Eu adoraria explicar isso com uma história, se você permitir." Joe gaguejou, depois suspirou. "Claro, vá em frente." Há muito tempo, as regras do universo eram baseadas nos caprichos de divindades irracionais. Havia vida no planeta de qualquer maneira, e ela sobreviveu sob certos conjuntos de leis físicas. Mas essa vida raramente interessava as divindades, até que perceberam do que os humanos eram capazes. Criaturas poderosas lutaram para controlá-los, alterando a realidade à sua vontade e quase os destruindo. Mas no final, o Deus metódico das leis repetíveis amarrou o universo inteiro ao seu capricho, e a fantasia divina foi relegada ao reino dos sonhos.
Você é a voz da razão, meu apóstolo, meu devoto. Pegue uma faca de cozinha e esfaqueie o monstro que ousou me desafiar. Joe pintou apressadamente o rosto para se misturar, depois se infiltrou na bacanal de grotescos. Ele reconheceu algumas criaturas, mas muitas eram completamente incompreensíveis, até então relegadas aos corações de seus progenitores. Ninguém o notou, nem mesmo o próprio de cabeça de abóbora, até que ele cravou a faca no peito da criatura. As bestas voadoras foram trazidas de volta à terra, e as fantasias desapareceram dos rostos de todos. Eles se aglomeraram em volta da coisa moribunda, tentando desesperadamente revivê-la, mas sabiam em seus corações que não podiam fazer nada. Abatido e fungando, finalmente murmurou: Eu só queria que todos vocês sorrissem nesta adorável noite de Halloween. Ele deixou para trás seu manto marrom e uma abóbora apodrecendo. Joe se arrependeu de sua decisão a cada dia que seus vizinhos desabafavam com ele. Falei com meu pai pela última vez. Eu queria ter falado mais. Nunca me senti tão livre quanto quando estava voando. Trouxe meus sonhos mais loucos à vida, até você matá-lo. Mas o Halloween é um evento anual e Joe sentiu-se compelido a participar desta vez. Ele começou a planejar as festividades em julho e todos que ele perguntou o ajudaram felizmente. Quando 31 de outubro chegou, havia decorações suficientes para transformar completamente a cidade. As pessoas decoraram as lápides, compraram fantasias para os falecidos e enfeitaram as árvores e o chão com decorações elaboradas. A sinfonia de máquinas de gelo seco e efeitos sonoros assustadores não podia ser ignorada. Eles até fizeram uma efígie daquele que os inspirou, um espantalho vestido em seu manto marrom com uma abóbora naturalmente roxa como cabeça. Todos notaram Joe mesmo que ele se escondesse atrás de uma máscara. Muitos o parabenizaram, mas ele ainda podia detectar desdém de alguns poucos. Enquanto olhava nos olhos da efígie que ajudara a criar, ponderou como seu medo do desconhecido tinha sido egoísta. Eu não posso trazer os mortos de volta, pensou. Então, o fogo se apagou na abóbora. Os olhos piscaram e o rosto se contorceu em um sorriso ainda mais largo. Havia algo dentro de você o tempo todo. Uma voz familiar gorjeou. Joe assistiu enquanto a figura do espantalho se esticava na sinuosa e esguia física do original. Ela levantou uma mão esquelética à boca e soltou um assobio agudo que alertou toda a multidão. Ela proclamou: Que esta noite seja um testemunho de todos vocês, por ressuscitar o espírito de Halloween. Com um estalo, vivos e mortos, realidade e sonhos se entrelaçaram por mais uma noite gloriosa.